Olá, tudo bem? Eu gostaria de falar um pouquinho nesse vídeo sobre como que a gente pode escrever textos científicos num computador, certo? Então, é, porque uma coisa é você escrever um texto no Word, por exemplo, certo? Mas um texto mais técnico, para você escrever ele de forma mais profissional, né? Incluir referências, é, figuras com as dimensões corretas, numeração automática, né? Figura um 2 3 ou em romanos ou em ah, um documento com estilo padronizado, por exemplo, para um livro, uma revista, fórmulas matemáticas. Como é que a gente faz isso? Tabelas, certo? É, então, como é que a gente obtém essas fórmulas, é, digamos assim, com aparência agradável, né? Então, basicamente, eu vou falar aqui rapidamente como que a gente pode obter isso, certo? É possível usar Microsoft Word, Google Docs, LibreOffice Writer, como diversos outros editores de texto que estão por aí. Vários deles possuem editor de fórmula, certo? E, em princípio, nada impede que vocês obtenham as mais variadas fórmulas, certo? Porém, quando a gente vai lidar com um texto mais complexo, a estrutura do texto é mais complexa, né? Como um artigo científico, um relatório, uma tese, uma dissertação, um livro mais acadêmico, você manter a referências a seções, a páginas, autores, obras, figuras, isso torna-se meio difícil. Às vezes você muda um pedaço de um texto aqui e esquece de mudar na página cento e pouco, que a figura agora não é figura 2 é 3, enfim, isso é uma coisa meio complicada. E é possível fazer isso no Word, enfim, mas essas ferramentas não foram feitas pensando nisso, certo? Então, é, não é tão adequado assim fazer esse tipo de texto nessa ferramenta, né? Bom, que tipo de ferramenta foi feita pensando nisso, certo? Então, a gente tem basicamente aqui o TeX, né, no final da década de 70, depois, pouco depois veio uma versão um pouco mais suavizada, que é o mais conhecido hoje em dia, que é o LaTeX, que é o que a gente chama de linguagem de marcação, certo? Você escreve comandos que instruem como é que o documento deve aparecer, digamos assim, e colocar um pedaço em negrito, itálico, aqui é uma seção, um capítulo. Você informa comandos que vão dar a estrutura do documento, bem como o conteúdo, certo? Então, essas ferramentas aqui, elas são bastante utilizadas em artigos, livros, teses, dissertações e também em apresentações, basicamente aí usando o Beamer, certo? Que produz PDFs que são adequados, possuem algumas transições e coisas do tipo. É uma solução bastante usada no mundo acadêmico, pelo menos na área de exatas, certo? E também o seguinte, se a gente olhar para essas datas aqui, né, final da década de 70, década de 80, de lá para cá já se passou muito tempo, certo? E ao longo desse tempo, né, em particular para as ciências exatas, diversas pessoas foram encontrando necessidades e foram resolvendo problemas aí na elaboração de textos e documentos usando a linguagem mais sofisticada, digamos assim, que se tinha na época, que era o TeX, o LaTeX. E aí a quantidade de coisas que dá para se fazer usando LaTeX é bastante grande. Então a gente pode ver desenho de circuito eletrônico, fluxograma, gráfico, diagrama de Feynman, tem uma porção de coisas
fórmulas químicas, moléculas, sei lá, muita coisa, certo? Que já tem ali o que a gente chama de bibliotecas, né? Um conjunto de funções e métodos e tal, comandos, que você vai ali, acessa e já pode resolver um problema específico, né? Dentro de um documento que você quer compor. Então, realmente é muito interessante, particular para textos acadêmicos, certo? Então, aqui tem um pouquinho a ideia de como é que funciona, né? Então, por exemplo, eu quero escrever um documento do tipo artigo, então aqui eu preciso declarar um comando document class article. Isso aqui é a primeira coisa que eu preciso fazer. Depois eu digo, eu posso ter outras configurações gerais, digamos assim, e em um determinado momento eu devo dizer, bom, eu quero iniciar meu documento, então /begin document. E aí eu coloco comandos como que vão dizer qual é o título do meu documento, quem é o autor ou os autores, quando o documento foi feito, enfim, tem uma série de comandos que você vai dar e ele gera um PDF associado, né? Então, basicamente ele é isso, a gente escreve uma série de comandos e ele vai gerar um arquivo PDF, certo? Então é bastante poderoso, porém, pelo fato de ter ser um predecessor de ferramentas como Word e coisa do tipo, o que você pode fazer dentro do LaTeX não é compatível com outros editores de documentos, né? A gente tem acesso ao texto bruto, digamos assim, ao código fonte do documento, certo? Mas assim, se você ficar dentro do ambiente LaTeX, dá para fazer muita coisa aqui só para mostrar alguns exemplos, né? Então, sei lá, diagrama de Feynman, dá para desenhar aqui átomos, né? E, enfim, em alguma configuração espacial, circuitos, aqui uma partitura, né? Apresentação no estilo do Beamer, né? Então você pode configurar todas essas coisas. Aqui tem mais diversos comandos para vocês fazerem isso. Tese, dissertações, né? Tem esse o FPE Teses aqui, né? Que tem um modelinho mais ou menos utilizado na Universidade Federal de Pernambuco, mas as mais variadas instituições têm, tipicamente você encontra modelos de LaTeX que são compatíveis com essas instituições. No caso não, você encontra alguma que tem um modelo semelhante, normalmente sem muita dificuldade, certo? Porém, uma dificuldade do LaTeX é justamente os comandos, né? Você lembrar qual é o comando que indica que você está colocando um pedaço do texto em negrito, em itálico, ou abrindo a seção, enfim, tem uma porção de comandos e isso é meio difícil às vezes de memorizar, certo? Então, aí já na década de 90, né, em 95, começaram esse projeto aqui chamado de LeX, certo? Onde você tem um editor tipo o Word, né? Em 95 e tal, você teve mais ou menos o início do computador desktop, né? Você começava a mexer o computador com janelas gráficas, desktop não, interface gráfica mais elaborada, né? Com multimídia, né? Então aí a gente já começava a ter programas com as janelinhas e tal, até 95 praticamente era pouco difundido, né? Esse tipo de programa era uma coisa bem mais arcaica, utilizando comandos de texto. E bom, o LeX veio aí nesse período, né?
justamente com essa noção, e que, bom, é mais fácil eu ver aqui que eu estou colocando o título sem precisar lembrar qual é o comando, né? Então eu mexo aqui na interface, tem algum botão aqui que eu digo, bom, aqui eu quero o título, aqui eu quero o nome do autor, enfim, certo? Aí fica mais fácil de ver o que está acontecendo no documento sem ter aquele monte de comandos, certo? Então a ideia aqui eles sintetizam, né, com essa questão aqui. O que você vê é o que você quer dizer, né? What you see is what you mean. Essa sigla aqui impronunciável. Ao contrário do que a gente tem em editores de texto padrão, certo? Que o que você vê é o que você vai obter, né? No caso do Word, você está vendo exatamente qual que vai ser o resultado final, certo? Então, aqui não é exatamente o resultado final lá do arquivo PDF que vai ser gerado, mas você já vê mais ou menos qual que é a estrutura do documento, certo? E aqui o Lix ele carrega basicamente todo o poder do LaTeX, certo? Embaixo do capô, apesar da gente ver uma coisa meio com cara de Word, por baixo do capô ele é um LaTeX com todos os comandos. Então, se eu quiser colocar um comando LaTeX que a interface aqui não tem um botãozinho para isso, e eu estou olhando lá uma biblioteca X, ele me permite obter o mesmo resultado que eu só conseguiria obter antes usando o código puro para tudo, né? Então eu posso limitar a minha programação, meu código que especifica as características do documento ao mínimo, certo? A parte mais explícita eu posso focar mais no conteúdo, certo? Então, a gente teria aqui menos comandos, certo? Com uma ressalva que eu faço aqui, que se todas as funcionalidades que você quer ou precisa colocar no documento já estiverem implementadas, certo? Eventualmente, você quer colocar alguma coisa que não tem suporte no Lix diretamente, aí você vai... você pode implementar esse suporte, já que é código aberto, certo? Mas, bom, dá um trabalho razoável, certo? Se você quiser que ele fique redondinho, né? Uma vez eu tinha implementado, por exemplo, o FP Thesis no Lix, isso quando eu estava no mestrado, eu acho. Dá um trabalho razoável se você quer implementar alguma coisa que você quer usar e não tem. Mas assim, basicamente as principais revistas, as principais bibliotecas do LaTeX, você possui um modelinho padrão lá do Lix que dá esse suporte. Então ele permite que você faça citação, que você coloque figuras sem ter que digitar código, certo? Então eu acho que é uma opção interessante, justamente por não exigir que você decore uma série de comandos como você editar o LaTeX bruto, certo? E aí, bom, continuando aqui um pouquinho em opções, né, que estão disponíveis, né? Tem aqui também o Markdown, que já é uma coisa bem mais recente, né, 2004, que é uma linguagem, digamos assim, um conjunto de instruções de marcação, né, para você dizer como você quer estruturar o documento, mas aí já é um negócio realmente muito simplificado, voltado para a web, coisa rápida, e o foco principal do Markdown é no conteúdo, certo? Não é na forma, porque não é raro quando você está editando lá no LaTeX você ter
como é que eu digo? Você acaba passando muito tempo para pegar uma vírgula que está aqui e jogar para ali, porque tem um espaço meio não sei o que e tal. E aí o Markdown ele evita que você gaste muito tempo com essas coisas justamente por não ter esses comandos, certo? Então, por exemplo, aqui as configurações gerais do documento, digamos assim, elas são uma coisa bem mais simples, né? Então eu posso colocar aqui título, autor, data, mas na verdade nem isso é necessário. E são comandos realmente bem mais simplificados. E aqui eu já coloco o texto do documento, só separo aqui por esses tracinhos e tal. Então, originalmente essa linguagem de marcação aqui, ela foi desenvolvida, né, para você escrever um blog sem ter que, caso algum de vocês conheça HTML, né, é muito chato você escrever HTML, né, porque tem um monte de comandos grandes que você tem que colocar para definir onde é que começa e termina um parágrafo, onde começa e termina um pedaço do texto que está em negrito, coisa do tipo. Então aqui realmente é uma coisa bem mais simples, para você escrever rápido, de forma ágil e não perder tempo, certo? Mas assim, como o foco do Markdown é para web, né, principalmente blog e tal, é um tipo de escrita diferente da escrita acadêmica, né? Então não tem suporte para citação, referência, estilo de documento, essas coisas. Mas o Markdown permite que você escreva o principal, que é o conteúdo do documento, certo? O Markdown original não tem suporte, por exemplo, para equações, um monte de coisa, certo? Que para escrita acadêmica, em particular em física, é bastante importante. Mas aí existem ferramentas que foram desenvolvidas de 2004 para cá, justamente pensando nessa questão da agilidade. Você ganha muita agilidade na hora de escrever, em particular aqui o Pandoc, certo? Vocês podem baixar nesse link aqui e ver maiores informações sobre como funciona o Pandoc, que ele permite, por exemplo, referências a textos, a figuras, a equações, e também ele é um conversor universal de documentos, certo? Então, se você quer converter um arquivo LaTeX para doc, em princípio o Pandoc funciona. Mas, se vocês quiserem testar isso, vai funcionar em uma certa medida, porém, não é perfeito o processo, certo? Agora, o melhor formato para o Pandoc é justamente a gente partindo do Markdown, certo? Ele entende a linguagem nativa dele, aquele entende bem, é o Markdown, certo? Então, quando a gente escreve um documento em Markdown, o Pandoc ele pode exportar de forma muito boa para LaTeX, para Word, LibreOffice, diversos formatos, HTML, dá para fazer slides também com Markdown. Esses slides, inclusive, são feitos em Markdown, certo? E aí, bom, você foca no conteúdo, primeiramente, e depois, numa etapa subsequente, você vai focar no estilo, tipografia, cores, ajustes e isso daí. Mas assim, você primeiro obtém o documento que você quer da forma rápida e ágil, certo? Então aqui está um exemplo, né, como eu falei aqui embaixo. E em particular, para algumas disciplinas e coisas do tipo, eu acho interessante mencionar aqui também, né? Isso aqui já não é escrita exatamente de documento digital, mas tem a ver com o processo de escrita também, certo? Que é o seguinte, existem outras alternativas também, mas digamos que eu ainda não cheguei a um resultado final,
certo? Eu estou trabalhando, rodando alguma simulação, fazendo alguma análise de dados, escrevendo algum relatório parcial para passar para o grupo de pesquisa, alguma coisa do tipo. Como é que eu posso integrar o que eu estou escrevendo, o documento, e análise de dados, para não ficar com um arquivo aqui de uma coisa, outro de outra, aí um negócio fica numa pasta, outro fica em outra, fica tudo espalhado, certo? Então, o Jupyter, ele é uma solução de código aberto para isso, certo? Existem soluções comerciais como Matemática e Maple que permitem que você escreva documentos com expressões matemáticas, com gráficos, que você faça análise de dados. Talvez dê para fazer isso também no MATLAB, eu não tenho certeza. Mas o Jupyter, ele é uma solução gratuita, né? Aí já é uma coisa bem mais recente, certo? Em particular, se eu não me engano, isso foi desenvolvido por um pessoal de astrofísica lá dos Estados Unidos, que basicamente tinha esse tipo de problema, né? Então é possível a gente usar o Jupyter para escrever o texto em Markdown, juntamente de códigos que a gente está analisando, por exemplo, ou equações que a gente está resolvendo algebricamente no computador, certo? Eu não quero resolver as equações, os problemas matemáticos no papel, eu quero resolver no computador de forma algébrica, obter soluções analíticas. Então também é possível fazer isso no Jupyter. E exportar para um arquivo LaTeX, caso depois você queira editar, porque o PDF, o Jupyter também exporta para PDF, mas é um PDF meio esquisito, digamos assim, mas funciona. E também permite exportar para Markdown, caso vocês tenham interesse também. Então aí dá para escrever de forma unificada com análise de dados e equações e tal. Claro que cada ferramenta dessa serve para um caso e uma situação diferente, certo? Mas em particular a instalação de pacotes de programação às vezes é meio chato. E uma ferramenta que ajuda nisso daí é o Anaconda, certo? Que também é uma ferramenta relativamente recente, mas bastante utilizada, que instala o Jupyter, instala o Pandoc, né, e tem esse suporte a Markdown e coisas do tipo, certo? Então, bom, dependendo, né, de como você quer trabalhar, uma ferramenta vai ser mais adequada que a outra, certo? Não existe ferramenta ideal para tudo, certo? Mas eu queria apresentar essa visão geral nesse primeiro vídeo, e tem outros vídeos que sairão, certo? Onde eu vou mostrar um pouquinho de cada ferramenta com mais detalhes, certo? Então nos próximos vídeos eu vou mostrar um pouquinho do LeX, do LaTeX, que é uma coisa um pouco mais baixo nível, e o Markdown não vou mostrar ele diretamente da forma que eu uso, eu vou mostrar ele por meio do Jupyter, certo? Eventualmente num vídeo posterior eu posso até mostrar da forma que eu uso aqui, mas aí realmente já é um pouco mais sofisticado, leva um pouquinho de tempo a mais para configurar, certo? Então, por esse vídeo é isso, até a próxima.